Eu não queria que você sentisse pena de mim, mas eu preciso que você entenda o peso do que é vender a própria alma por uma comissão. O arrependimento não é um sentimento que vem de uma vez. Ele é uma erosão lenta, um ácido que corrói cada lembrança feliz, até que só sobre o rastro do que eu permiti que entrasse na minha casa. Eu ganhei o mundo, mas perdi o direito de fechar os olhos e dormir em paz. Porque agora, não importa o quão forte eu reze ou quão longe eu tente fugir, eu sei que às 3 horas da manhã, o ar do meu quarto vai esfriar. O cheiro de mofo e carne velha vai subir pelo assoalho e eu vou sentir aquele olhar. Ele não pisca, ele não descansa, ele apenas me observa, esperando o momento de cobrar os juros de um contrato que eu nunca deveria ter assinado. Minha vida era o que muitos chamariam de um fracasso digno. Eu trabalhava no setor de vendas de uma corretora de seguros que parecia estar morrendo junto comigo. As metas eram montanhas que eu não conseguia escalar e as contas se acumulavam na mesa da cozinha como sentenças de despejo silenciosas. Eu chegava em casa e o peso do silêncio da minha esposa, a Marina, era pior do que qualquer grito. Ela tentava sorrir, tentava dizer que as coisas iam melhorar, mas eu via o brilho de medo nos olhos dela toda vez que o telefone tocava. Meus filhos, o pequeno Léo e a pequena Clara, não entendiam por que o pai não brincava mais, porque o pai parecia um fantasma que apenas habitava o sofá, olhando para o nada, enquanto calculava mentalmente quanto tempo faltava para a luz ser cortada. Eu era o provedor que não provia nada além de angústia. Neste canal, exploramos as fronteiras entre o nosso mundo e o desconhecido, revelando verdades que muitos preferem ignorar. Se você sente que este relato está tocando em algo profundo e deseja fortalecer nosso círculo de proteção contra as sombras que nos cercam, inscreva-se agora e deixe seu like. Sua presença aqui é o que mantém a luz acesa. Aproveite este momento e comente aqui embaixo de onde você está assistindo ou ouvindo este relato agora. Quero saber quem está comigo nesta vigília. Foi em uma terça-feira chuvosa, daquelas que deixam o céu cor de chumbo, que eu o conheci. Eu estava em um bar de esquina, o tipo de lugar onde as pessoas vão para serem esquecidas, encarando um copo de café barato enquanto folheava minha agenda de contatos vazia. Ele se sentou na banqueta ao lado sem pedir licença. Não era um homem que chamava a atenção pela aparência, mas pela aura de autoridade que parecia dobrar a luz ao redor dele. Vestia um tê, sobretudo cinza, impecável apesar da tempestade lá fora. Suas mãos eram longas, pálidas e terminavam em unhas excessivamente limpas. Ele não olhou para mim, mas falou com uma voz que parecia vir de dentro da minha própria cabeça. Você está cansado de ser invisível, Ricardo, ele disse. Eu nunca tinha visto aquele homem na minha vida, mas ele pronunciou meu nome como se conhecesse cada pecado que eu já cometi. O fracasso tem um cheiro muito específico. Cheira a suor frio e a móveis usados. Você fede a derrota. Eu deveria ter me levantado e ido embora, mas a vulnerabilidade é uma porta aberta para o inferno. Eu estava tão desesperado que qualquer atenção parecia um milagre. Perguntei quem ele era. Ele apenas sorriu, um movimento labial que não alcançava seus olhos, que eram de um castanho tão escuro que pareciam buracos negros na face. Eu sou apenas alguém que entende de trocas, respondeu ele, tirando do bolso um pequeno frasco de vidro escuro, selado com uma cera negra que exalava um odor metálico, como sangue seco. O mundo das vendas não é sobre produtos, é sobre vontade. E a sua vontade está quebrada. Eu posso consertar isso. Posso fazer com que cada palavra que saia da sua boca soe como uma ordem que ninguém consegue desobedecer. Você quer ser o melhor? Quer ver o medo nos olhos dos seus competidores em vez de senti-lo no seu próprio peito? Ele sabia tudo. Sabia sobre a
A dívida do hospital do meu pai, sabia sobre a escola das crianças que eu não pagava há 3 meses. Ele me ofereceu um pacto de ascensão. Não pediu sangue, não pediu sacrifícios animais, ao menos não ali. Ele apenas pediu que eu seguisse uma instrução simples. À meia-noite daquela mesma terça-feira, eu deveria desenhar um símbolo específico na sola dos meus sapatos de trabalho com aquela cera e repetir 3 frases que ele anotou em um papel amarelado e áspero. O sucesso virá rápido, Ricardo, mais rápido do que você imagina. Ele sussurrou antes de se levantar. Mas lembre-se, uma vez que a porta é aberta, ela não pode ser trancada por dentro. E eu estarei por perto para garantir que você cumpra sua parte quando a hora chegar. Eu fui para casa como se estivesse em um transe. O papel queimava no meu bolso. Quando a Marina dormiu, eu me escondi na garagem. O frio ali era intenso, um gelo que parecia brotar do cimento. Fiz exatamente o que ele mandou. O cheiro daquela cera ao ser aquecida era nauseante, algo entre carne podre e incenso barato de igreja abandonada. Eu risquei os sapatos, recitei as palavras. Palavras em uma língua que fazia minha língua formigar e meu estômago revirar. E senti um estalo no ar, como se a pressão atmosférica tivesse mudado subitamente. Na manhã seguinte, o mundo parecia diferente. As cores estavam mais nítidas, quase agressivas. Quando cheguei à corretora, o meu gerente, um homem que passava os dias me humilhando, parou na minha frente. Mas ele não gritou. Ele recuou um passo, como se sentisse um calor vindo de mim. Eu entrei na sala de reuniões e pela primeira vez em anos eu não senti medo. Eu sentia fome. Uma fome de conquista que não era minha. Eu fechei o primeiro contrato em 10 minutos. Foi a maior apólice da história daquela unidade. O cliente, um empresário rígido, assinou os papéis com as mãos trêmulas, olhando para mim com uma mistura de fascínio e terror absoluto, como se estivesse sendo hipnotizado por uma cobra. Ao final do dia, eu tinha batido a meta do mês inteiro. Meus colegas me cercavam, me parabenizando, mas seus sorrisos eram nervosos. Eles sentiam que algo em mim tinha mudado. Minha voz estava mais grave, minha presença preenchia o ambiente de uma forma sufocante. Voltei para casa com um cheque de comissão que mudaria nossas vidas. Marina chorou de alívio, me abraçou, e por um momento eu achei que tinha vencido o sistema. Jantamos carne cara, rimos e eu me senti o rei do meu pequeno castelo. Mas o triunfo foi curto. Deitei-me exausto, mergulhando em um sono pesado e sem sonhos, até que, de repente, meus olhos se abriram. Não houve despertar gradual. Foi um choque elétrico. O quarto estava mergulhado em uma escuridão tão densa que parecia ter textura, como se eu estivesse submerso em óleo. O silêncio era absoluto, exceto pelo tic-tac do relógio na parede. Olhei para o lado. O visor digital marcava exatamente 03:0 da manhã. E foi ali, no canto mais escuro do quarto, perto do guarda-roupa, que eu vi. No início, parecia apenas uma sombra mais densa, mas então ela se moveu. Era uma silhueta alta, excessivamente magra, com ombros que pareciam deslocados. Eu não conseguia ver o rosto, mas sentia a intensidade do olhar perfurando minha pele, um frio que subia pela espinha e congelava meus pulmões. O cheiro de mofo que eu sentira na garagem estava ali, impregnando os lençóis de seda novos que eu tinha acabado de comprar. A figura não dizia nada. Ela apenas permanecia ali, imóvel, uma presença que não pertencia ao mundo dos vivos, me observando com a paciência de quem sabe que agora é o dono do tempo. Eu tentei gritar, tentei tocar em Marina, mas meu corpo não respondia. Eu estava preso na minha própria cama, enquanto a primeira parcela do sucesso me encarava do abismo. O sucesso tinha chegado, mas ele não tinha vindo sozinho. A semana seguinte foi um borrão de adrenalina e ouro.
O dinheiro fluía para a minha conta como se as comportas de uma represa tivessem se rompido. Comprei um carro novo, troquei os móveis da sala, cobri a Marina de joias que ela usava com uma alegria que, aos poucos, começou a murchar. O sucesso era inegável, mas o ambiente na nossa casa começou a apodrecer por baixo do verniz da riqueza. Não era apenas a figura às 3 da manhã. O fenômeno começou a sangrar para a luz do dia. Eu encontrava as portas dos armários abertas todas as manhãs, mesmo tendo certeza de que as havia fechado. O piano de brinquedo do Léo tocava uma nota única e estridente no meio da tarde, sem que ninguém estivesse na sala. E havia o cheiro. Aquele odor de mofo e algo metálico, como moedas oxidadas em sangue que nenhum purificador de ar conseguia mascarar. Tentei racionalizar. Dizia a mim mesmo que era o estresse da nova posição, que casas antigas faziam barulhos, que a imaginação prega peças quando se dorme pouco. Mas a lógica é a primeira coisa que morre quando o sobrenatural decide se manifestar. O mentor reapareceu na quinta-feira. Eu estava no topo do prédio da corretora, fumando um charuto caro na varanda, sentindo-me o dono da cidade, quando senti aquele gelo súbito na nuca. Ele estava lá, encostado no parapeito, o sobretudo cinza parecendo absorver a luz do sol. O sucesso é doce, não é, Ricardo? Ele disse, sem olhar para mim. Mas as flores do jardim precisam de adubo e o solo está ficando seco. Eu tateei o bolso, pronto para oferecer dinheiro, uma porcentagem da minha comissão. Ele riu, um som seco que parecia o quebrar de ossos. Eu não quero o seu papel pintado, eu quero movimento. Quero que você realize uma tarefa simples. Ele me entregou um pequeno envelope pardo. Dentro havia uma foto de um terreno baldio nos arredores da cidade e um pequeno osso envelhecido amarrado com um fio de cabelo humano. Vá até esse local às 2 da manhã. Cave um buraco de 30 centímetros e enterre isso. Enquanto enterra, repita o nome de cada um dos seus filhos 7 vezes. É apenas um gesto de gratidão para manter a proteção deles. Uma náusea profunda me atingiu. Repetir o nome dos meus filhos enquanto enterrava um osso em um terreno abandonado? Aquilo não fazia sentido comercial. Era bizarro, degradante, mas a voz dele tinha um peso que me impedia de dizer não. Era como se, ao ouvir as instruções, minha vontade fosse substituída por um mecanismo automático. Eu concordei. Naquela noite, sob uma lua pálida, eu cavei a terra úmida. Meus dedos sangravam enquanto eu enterrava o osso e sussurrava os nomes de Léo e Clara. A cada vez que eu pronunciava o nome deles, um arrepio de culpa me atravessava, como se eu estivesse entregando algo precioso a um sequestrador. Quando terminei, o silêncio do terreno foi quebrado por um riso abafado, vindo do nada. Voltei para casa sentindo-me sujo, mas na manhã seguinte, uma nova conta de 6 dígitos foi fechada. Eu estava viciado no resultado, então aceitei o custo. Mas o custo começou a ser cobrado na carne dos que eu amava. Marina parou de cozinhar. Ela passava horas sentada na ponta da cama, olhando para o guarda-roupa, o mesmo lugar onde a sombra aparecia para mim. Ela dizia que ouvia vozes vindas de dentro da madeira, vozes que diziam que ela era uma hóspede na própria casa. O Léo, meu filho sempre tão alegre, começou a desenhar figuras altas e sem rosto em todas as folhas do caderno de escola. Quando perguntei quem era, ele apenas disse: "É o amigo que fica atrás de você quando você está no escritório, papai. Ele disse que você prometeu que nós brincaríamos com ele logo." O pânico começou a se tornar meu estado permanente. Eu tentava trabalhar, mas as palavras nos contratos pareciam se transformar em símbolos ocultos diante dos meus olhos. Eu era o melhor vendedor da empresa, mas sentia que era apenas um canal para algo voraz. O mentor começou a escalar as tarefas. Primeiro foi o osso.
Depois ele me pediu para levar um frasco com um líquido negro e despejá-lo na caixa d'água de um concorrente meu. Na semana seguinte, ele exigiu que eu entrasse em uma igreja durante o velório de um desconhecido e colocasse uma moeda de prata sob a língua do falecido. Por que isso? Eu gritei com ele no nosso terceiro encontro, em um beco escuro atrás do meu escritório. Eu estou te dando os resultados. Por que essas coisas doentias? Ele se aproximou e pela primeira vez eu vi o que havia por baixo da aba do seu chapéu. Seus olhos não tinham íris, eram apenas globos de uma substância que lembrava alcatrão fervente. Você não está comprando sucesso, Ricardo. Você está alugando a sua existência. E o aluguel subiu. Se você parar agora, tudo o que você construiu desmorona. Mas não desmorona em dinheiro, desmorona em ossos. Você quer ver a Marina acordar sem conseguir falar? Quer ver o Léo esquecer quem você é? Continue as tarefas. O mundo é feito de sacrifícios. A manipulação psicológica era perfeita. Ele usava minha âncora emocional, minha família, como o chicote para me manter cavando meu próprio túmulo. Eu estava preso em uma cela de ouro. Durante o dia, eu era o homem de sucesso. À noite, eu era um escravo das sombras, realizando rituais que desafiavam qualquer sanidade. E então vieram as 030 da manhã mais terríveis até então. Acordei com o som de algo sendo arrastado no corredor. O frio era tão intenso que minha respiração formava pequenas nuvens de vapor no quarto. Olhei para o lado. A cama de Marina estava vazia. Meu coração disparou. Levantei-me, as pernas pesadas como chumbo, e segui o som até o quarto das crianças. A porta estava aberta. Marina estava em pé, no centro do quarto, segurando uma tesoura de costura. Ela não estava acordada. Seus olhos estavam virados para trás, mostrando apenas o branco. Ela sussurrava palavras que eu não reconhecia, a mesma língua que eu usei na garagem. Léo e Clara estavam sentados em suas camas, paralisados de terror, olhando não para a mãe, mas para o que estava atrás dela. A sombra. A figura de 3 metros de altura, cujos dedos longos e finos descansavam nos ombros da minha esposa, guiando seus movimentos. A figura virou a cabeça para mim. Não havia rosto, mas eu senti um sorriso de escárnio. Ele me observa. No dia seguinte, o mentor me chamou. Eu estava destruído, chorando, implorando para que ele me deixasse sair. Eu ofereci devolver tudo, morar na rua, qualquer coisa. Há uma última tarefa para consolidar sua posição permanentemente, ele disse, sua voz agora soando como o sibilar de uma serpente. Sua vizinha, a dona Adelaide, aquela senhora que cuida do jardim e que sempre foi gentil com seus filhos. Ela tem algo que eu preciso. Um relicário que ela guarda no pescoço. Uma herança de família santificada. Eu a conhecia. Ela tinha dado doces para o Léo no Natal. Era uma mulher de fé que sempre dizia que orava por nós. Você vai entrar na casa dela hoje à noite, continuou o mentor, entregando-me uma adaga de cabo de osso, a lâmina escura e fosca. Você não vai apenas pegar o relicário, você vai silenciá-la. Ela ora demais, Ricardo. As orações dela estão interferindo no nosso negócio. Ela é um ruído que precisa ser removido. Faça isso e a sombra deixará sua esposa em paz. Recuse e a tesoura que a Marina segurava ontem à noite encontrará um destino diferente. O mundo girou. A linha moral que eu vinha contornando agora era um abismo escancarado diante de mim. Eu não era mais apenas um homem ambicioso que fez uma escolha errada. Eu estava sendo transformado em um monstro. O sucesso meteórico na área de vendas tinha me levado a um beco sem saída, onde a única saída era o sangue de uma inocente. E enquanto eu segurava aquela adaga fria, o relógio no meu pulso marcou o início da tarde, mas para mim já era madrugada.
Eu sentia o olhar dele, constante, pesado, esperando que eu desse o passo final para a condenação eterna. Eu olhei para as mãos que uma vez carregaram meus filhos e as vi tremerem, prontas para o que eu nunca imaginei ser capaz de fazer. A adaga pesava como uma viga de ferro em minha mão. O metal era frio, um gelo que não vinha do clima, mas do vácuo. Eu estava diante da porta da dona Adelaide. O cheiro de jasmim do jardim dela se misturava ao odor de carniça que emanava da lâmina. Meus pés não se moviam. Meu coração batia contra as costelas como um animal enjaulado. Eu olhei para a janela do quarto dos meus filhos logo acima. A sombra estava lá. Eu via a silhueta espigada, os dedos longos tocando o vidro. Ele acenou. Um movimento lento, um lembrete. Não, eu sussurrei. A palavra saiu seca, rasgando a garganta. Eu não vou fazer isso. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Os grilos pararam. O vento morreu. Então, o papel no meu bolso, aquele contrato amarelado que eu nunca destruí, começou a esquentar. Ele ardia contra a minha coxa. Eu o tirei e vi as letras dançarem. Elas não eram mais tinta, eram vermes pretos se contorcendo. O nome de Ricardo, meu nome, começou a sangrar. Eu joguei a adaga no chão. O som do metal batendo no asfalto ecoou como um tiro. Corri. Não para a casa da vizinha, mas para a minha. Eu precisava tirar a Marina e as crianças dali. Eu precisava de Deus, de um milagre, de qualquer coisa que não fosse aquela escuridão vendida em parcelas. Ao tocar a maçaneta da minha própria casa, a pele da minha mão grudou no metal. Estava em brasa. Eu gritei, mas girei a chave. O interior da casa não era mais o lar que eu mobiliara com o dinheiro do pacto. As paredes de drywall pareciam latejar, como se houvesse carne por trás da pintura. O corredor se estendia infinitamente, uma garganta escura e úmida. Marina, Léo. Minha voz foi engolida pelo mofo. Um estrondo veio do andar de cima, vidro quebrando, móveis sendo arrastados. Eu subi os degraus de 2 em 2, mas a escada parecia se mover sob meus pés, como uma língua de couro. No topo, eu o vi, o mentor. Ele não estava mais de sobretudo. O tecido cinza tinha se fundido à sua pele, que agora era uma membrana translúcida e cinzenta. Ele estava agachado no teto do corredor, as articulações dobradas em ângulos impossíveis, como uma aranha humana. O rosto não tinha mais pele. Eram apenas feixes de músculos negros e aqueles olhos de alcatrão que ocupavam metade do crânio. Você quebrou a cláusula, Ricardo. A voz dele não vinha da boca, mas de todos os cantos da casa ao mesmo tempo. Era o som de 1000 insetos, triturados. O sucesso é um organismo vivo. Se você para de alimentá-lo, ele se alimenta de você. Ele saltou. O impacto no chão fez o assoalho rachar. Ele era rápido demais. Senti um golpe no peito que me lançou contra a parede. Minhas costelas estalaram. Eu tossi sangue, e o sangue no chão começou a se mover sozinho, formando círculos ao redor dos meus pés. Deixe eles em paz, eu gritei, tateando o chão em busca de algo. Minhas mãos encontraram um porta-retrato, a foto da nossa última viagem. Eu o joguei, mas a criatura o pegou no ar com uma língua bífida e longa, partindo a madeira e o vidro como se fossem hóstias. Ele se aproximou rastejando, o corpo estalando a cada movimento. Ele não era humano, nunca fora. Era uma entidade de fome pura, um coletor de almas que usava a ganância como isca. Marina já está pronta, ele sibilou. Ela está na cozinha, ela está preparando o banquete, o seu banquete. Eu me arrastei até o quarto das crianças. A porta estava trancada por dentro. Eu a esmurrei com o ombro. O mentor ria. Um som gutural que fazia as lâmpadas do corredor estourarem uma a uma. A escuridão total nos cercou, exceto pelo brilho doente que emanava da pele dele. Léo! Clara! Abram a porta! Eu implorava. Papai! A voz da Clara era um fio de terror.
O homem da sombra está puxando o nosso cobertor. Ele disse que você deu o cobertor para ele. Aquelas palavras foram como facas. Eu dei tudo. Cada venda fechada, cada bônus, era um pedaço da proteção deles que eu vendia sem saber. Eu era o monstro. Eu era o iniciador do pesadelo deles. O mentor cravou as unhas no meu ombro. A dor foi indescritível. Ele me ergueu do chão como se eu fosse um boneco de pano. Seus olhos estavam a centímetros dos meus. Eu conseguia ver o reflexo da minha própria alma ali, uma chama pequena e trêmula prestes a ser apagada. A morte é fácil, Ricardo. O que eu tenho para você é a permanência. Você vai ficar nesta casa, neste corredor, para sempre. Você será a sombra que observa o próximo vendedor desesperado. Você será o meu reflexo. Eu senti a sanidade escorrer. O mundo físico estava se dissolvendo. As paredes da casa agora eram feitas de rostos. Todas as pessoas para quem eu vendia apólices mentirosas. Todas as pessoas que enganei para subir na carreira. Elas gritavam em silêncio. Em um ato de desespero final, eu não lutei contra ele. Eu me joguei para trás, levando-o junto comigo, em direção à grande janela de vidro do corredor que dava para o jardim. O impacto foi brutal. O vidro temperado explodiu em 1000 diamantes negros. Caímos de uma altura de 5 metros. O ar foi roubado dos meus pulmões quando bati na grama úmida. O mentor caiu por cima de mim, mas o contato com a terra do jardim, a terra que a dona Adelaide abençoava, todos os dias com suas orações e água benta, pareceu queimá-lo. Ele soltou um urro sobrenatural, um som que fez os cães da vizinhança uivarem em agonia. Onde a pele dele tocava a grama, subia uma fumaça fétida. Eu rolei para o lado tossindo e vi a adaga de osso caída ali perto, onde eu a jogara antes. Meus dedos a alcançaram, mas eu não a usei contra ele. Eu a usei contra o meu próprio braço. Cortei fundo. O sangue jorrou. Eu renuncio! Eu gritei para o céu escuro. Eu renuncio a cada centavo. Eu renuncio ao contrato. Eu aceito a ruína, mas eu clamo pelo sangue que é maior que o meu. O mentor avançou, a face distorcida em fúria. Ele não queria mais minha alma. Ele queria me rasgar. Suas mãos envolveram meu pescoço. Eu comecei a perder os sentidos. O rosto dele se tornou um vácuo. Mas então, o relógio da torre da igreja no fim da rua começou a bater. 1, 2, 3 badaladas. 3 horas da manhã. A hora morta. A hora em que ele sempre vencia. Mas desta vez, algo foi diferente. Um clarão de luz branca, fria e cortante como um bisturi, iluminou o jardim. Não era o sol. Era algo mais antigo. A pressão no meu pescoço aliviou subitamente. O mentor foi arremessado para trás. Não por uma força física, mas por uma autoridade que o fazia encolher. Ele começou a diminuir, a se tornar uma sombra rastejante, tentando encontrar um refúgio na escuridão. Ele sibilava, uma ladainha de ódio, enquanto desaparecia para dentro das frestas do assoalho da casa. Eu tentei me levantar, mas o mundo estava girando. Marina apareceu na varanda segurando as crianças. Ela estava chorando, mas seus olhos eram dela novamente. Ela não estava mais em transe. "Ricardo!" ela gritou. Eu olhei para a casa, a mansão que o pacto me dera. Ela estava mudando. As paredes de mármore estavam rachando. O carro de luxo na garagem começou a enferrujar instantaneamente, os pneus murchando, o metal sendo devorado por uma corrosão acelerada. Tudo o que eu ganhara estava sendo levado de volta. Mas a sombra não tinha ido embora totalmente. Eu olhei para a janela do sótão. Lá, no meio dos destroços da minha riqueza, eu vi os olhos de Alcatrão uma última vez. Ele não estava mais atacando, ele estava esperando. "O contrato foi rasgado, Ricardo." A voz ecoou uma última vez na minha mente, como um sussurro de fumaça. Mas o rastro permanece. Eu ainda vejo você. E agora, eu sei o caminho de volta. Eu desmaiei na grama, sentindo o peso do meu próprio corpo pela primeira vez em meses. Eu era pobre de novo. Eu era um fracasso de novo. Mas pela primeira vez,
Eu não estava sozinho às 3 da manhã. Ou ao menos, era o que eu queria acreditar, enquanto a escuridão me levava para um sono sem sonhos. O problema é que, mesmo de olhos fechados, eu ainda podia sentir aquele olhar sobre mim. Ele me observa. A casa que o pacto me deu ruiu em menos de 1 hora. As colunas de mármore se transformaram em gesso podre. O jardim luxuoso secou até virar um tapete de espinhos pretos. E o carro na garagem tornou-se uma carcaça de metal enferrujado que parecia ter 100 anos. A polícia e os bombeiros disseram que foi um incêndio elétrico de proporções anômalas, algo que consumiu a estrutura de dentro para fora. Ficamos sem nada. O dinheiro nas contas evaporou em processos judiciais e auditorias que surgiram do nada, como se o sistema financeiro estivesse expurgando um vírus. Voltei para o ponto zero. Moramos hoje em um apartamento de 2 quartos em um bairro barulhento, onde o reboco cai das paredes e o elevador vive quebrado. Dizem que o arrependimento traz a paz, mas isso é uma mentira, contada por quem nunca apertou a mão do abismo. Eu renunciei ao sucesso, eu clamei por intervenção, eu quebrei o contrato físico. Mas a assinatura na alma é feita com uma tinta que não seca. O mentor não voltou a aparecer no teto ou a me atacar fisicamente, mas ele deixou sentinelas. Minha família foi salva da morte, mas não da contaminação. Marina é uma sombra do que já foi. Ela passa o dia limpando a casa, esfregando o chão até as mãos sangrarem, murmurando que ainda consegue sentir o cheiro dele nos cantos. Ela não me olha mais nos olhos. Quando nossos olhares se cruzam, vejo um reflexo de pavor, como se ela estivesse vendo o rastro da criatura preso às minhas costas. O amor que nos unia foi substituído por uma vigilância mútua e silenciosa. Somos 2 sobreviventes de um naufrágio que ainda sentem o gosto do sal e do sangue na boca. Mas o que mais me destrói é o Léo. O meu filho, o menino que eu condenei para bater metas de vendas, nunca mais foi o mesmo desde aquela noite. Ele não brinca mais com os carrinhos. Às vezes, eu o encontro parado no corredor, olhando fixamente para o espaço vazio acima da geladeira. Ele não pisca. Ele fica ali por minutos, a respiração pesada, e começa a sussurrar nomes. Nomes que não são de pessoas, nomes que soam como o estalar de galhos secos no fogo. Ontem, eu me aproximei dele e perguntei com quem ele estava falando. Ele virou o rosto devagar, com um movimento mecânico, e disse com uma voz que não pertencia a uma criança de 7 anos. Ele disse que você esqueceu de pagar a última parcela, papai. Ele disse que Juro, agora é o tempo. Eu não durmo. Eu finjo que durmo para não assustar a Marina, mas meus olhos permanecem abertos, monitorando cada centímetro da penumbra. O relógio digital na mesa de cabeceira se tornou meu carrasco. Eu assisto os minutos passarem. 02:57, 02:58, 02:59. E quando o número muda para 03:00, o ar do quarto muda. Não é uma alucinação. A temperatura cai 10 graus em 1 segundo. O cheiro de mofo e moedas velhas brota do travesseiro. Eu sinto o colchão afundar levemente aos meus pés, como se algo muito pesado e muito magro tivesse se sentado ali para me observar descansar. Eu sinto o peso do olhar dele. É uma pressão física na testa, como se um dedo longo e frio estivesse encostado na minha pele, esperando que eu cometa o erro de reconhecer sua presença. Eu aprendi a técnica. Nunca olhe diretamente para o canto do quarto. Nunca valide a existência dele com o seu olhar. Se você olhar, você dá permissão para ele se manifestar completamente de novo. Então eu fico ali, paralisado, rezando salmos que minha língua mal consegue pronunciar, esperando que o sol nasça e me dê algumas horas de trégua na mediocridade do meu fracasso. Eu troquei a minha alma pela ilusão de ser um vencedor, e agora sou um perdedor que nem sequer é dono do próprio silêncio.
Cada venda que eu faço hoje, cada pequeno negócio honesto que tento fechar, parece amaldiçoado. As pessoas se afastam de mim no metrô. Os cães rosnam quando passo. Eu carrego a marca do ocultismo como uma cicatriz invisível que brilha para tudo o que é instintivo e puro. Eu contei essa história não como um desabafo, mas como um aviso. O desespero é a linguagem que eles falam fluentemente. Se você está em um momento de fraqueza, se você sente que o mundo está fechando as portas e, de repente, surge uma oportunidade fácil demais, uma voz que sabe exatamente onde dói, corra. Não importa o quão brilhante seja a coroa que te oferecerem, o trono é sempre montado sobre um alçapão que leva ao mesmo lugar. Hoje eu vivo em uma vigília eterna. Eu sei que ele está esperando, ele é paciente, ele tem a eternidade e eu tenho apenas alguns anos de carne e osso. Ele sabe que no meu último suspiro, quando a luz deste mundo se apagar, não haverá mais para onde correr. O contrato será cumprido na íntegra. Enquanto eu termino de relatar isso, sinto um calafrio familiar. É uma sensação de que as palavras que acabei de dizer atraíram a atenção de algo que estava distraído. A sala onde você está agora, ela parece um pouco mais fria do que estava há 10 minutos. Você já olhou para trás, para o espaço escuro entre a porta e o armário, desde que começamos essa conversa? Muitos de vocês ouvem esses relatos por diversão, por adrenalina, achando que as paredes de suas casas e a luz das suas telas são escudos impenetráveis. Mas a verdade é que o som tem vibração e certas histórias funcionam como um convite. Eu gostaria que você fizesse um exercício agora, com toda a honestidade do seu medo. Olhe para o relógio. Que horas são exatamente agora, nesse momento em que minha voz silencia? Comente aqui embaixo o horário exato em que você terminou de ouvir este relato. Se for perto das 3 da manhã, eu sinto muito por você, mas independentemente da hora, me diga, você sentiu algum calafrio? Ouviu algum estalo na madeira ou um sussurro que não deveria estar aí? Às vezes, eles não precisam de um pacto para entrar. Às vezes, eles só precisam que você preste atenção neles por tempo suficiente. Cuidado com o que você deseja e, acima de tudo, cuidado com quem está atrás de você agora, aproveitando que você está distraído com a tela, porque ele não parou de olhar, ele nunca para, ele me observa, e agora ele sabe que você também sabe.